Fala galera, aqui é o Gabriel Charru da Charru Cursos e bora aí para mais uma aula de Vue para SketchUp. Galera, a última aula que a gente gravou, eu falei com vocês, foi essa aula aqui, ó. Deixa eu ir lá no grupo para mostrar. Foi aquela aula de materiais, né, que a gente fez, que a gente viu laca brilhante, laca fosca, parede. Eita, aqui, ó. A gente fez esses materiais aqui na última aula, não sei se todo mundo já viu. Foi laca brilhante, a gente viu tijolinho, borracha, parede azul ou qualquer outra cor, laca fosca e pedra, beleza? E agora eu vou continuar, vai ser uma sequência daquela aula, então vai ser mais uma aula seguindo a mesma linha, essa parte de materiais ali, só que agora vendo metais e espelhos, beleza? Galera, é o seguinte, o arquivo do estúdio que eu estou utilizando, eu coloquei aqui no grupo, tá? No Vue para SketchUp Charru Cursos, aqui no post dessa primeira aula já tem os arquivos ali, ou melhor, já tem um arquivo que é esse estúdio aqui que eu fiz, já com as luzes, já com tudo certinho para vocês poderem fazer os testes de materiais de vocês aí, beleza? Então vamos lá. Galera, o primeiro material de hoje é um muito simples, que é o material de espelho, beleza? Como é que a gente faz o material de espelho? Eu vou aqui pintar com uma cor qualquer. Beleza, aqui, deixa eu ver se está com alguma cor. Melhor, deixa eu pegar essa aqui. Aqui está com um branco. Ok. Material de espelho, como é que eu geralmente faço para criar esse material? Ele tá com alguma coisa aqui, ele tá com um bump, deixa eu tirar. Só voltar o padrão aqui, né? Pronto. Como é que eu geralmente faço o material de espelho? Primeira coisa, eu coloco um cinza bem escuro, quase preto. Nunca coloco preto total, tá? Porque vai influenciar nos rebatimentos de luz. Ok, dou um preview. Eu vou criar um lente de reflexão, a gente sabe que o espelho ele é praticamente totalmente reflexivo, né? O nome, por isso, o nome espelhado vem daí. Como é que eu costumo fazer? Aqui em Reflection, a gente sempre vem com a opção Fresnel, Text Fresnel, que é o comportamento físico de reflexão que acontece na maioria dos materiais no mundo real, beleza? Mas para o espelho a gente não precisa dele. Então eu vou vir aqui em Fresnel e eu vou trocar para None, ou seja, não vai ter mapa nenhum ali, beleza? Agora ele está só pela cor aqui, ó, que é essa cor branca, tranquilo? E aí ele já está totalmente espelhado. Se eu mandar um render aqui agora, ó, ele está no preview do que estava antes, né? Vamos mandar o render aí para ver. E agora ele está totalmente espelhado. Ele pega o ambiente que está lá atrás, ele está refletindo aqui o chão, enfim, ele está totalmente espelhado. Beleza? Então é assim normalmente que eu faço um espelho. Que cuidados que eu normalmente tomo? Quando a gente coloca assim, ó, com branco total, às vezes acontece até de se confundir com o próprio ambiente. Tipo, o negócio está tão espelhado, 100% espelhado, que às vezes você nem diferencia o que é o ambiente e o que é o reflexo do ambiente no espelho ali. Então o que eu costumo fazer para ficar bacana, para dar para perceber que é um espelho, eu venho aqui nesse branco, ó, e a gente sabe que quanto mais próximo de branco, mais espelhado, quanto mais próximo de preto, menos reflexo vai ter. Então eu coloco mais ou menos aqui, ó, como se fosse um 245, até um pouco menos, talvez 240, beleza? Que é como se fosse um 95% espelhado, digamos assim. Só para não dar pra gente confundir, aqui talvez não dê muita diferença, mas só pra gente não confundir isso, principalmente quando vocês estiverem fazendo espelhos retos, né? Porque aqui eu tô com um objeto bem deformado, digamos assim. Mesmo assim já deu uma melhora. Beleza? Então é só pra não acabar confundindo. Quando você tem lá um banheiro e tal, tem um espelho, e às vezes o espelho parece uma continuação da parede, uma continuação do ambiente. Então fica um negócio meio estranho, beleza? Então espelho eu normalmente faço dessa maneira. Vou deixar ele finalizar. A aula de hoje vai ser principalmente metais, tá? Tipo espelho, espelho bronze, espelho bronze, metal dourado, inox e tudo mais. Então eu vou tentar fazer o seguinte, para não demorar muito, eu vou salvar já esse aqui. Eu vou começar o render e eu vou pausar enquanto estiver renderizando e eu vou voltar quando estiver finalizando o render, só para a gente não perder muito tempo durante as renderizações, beleza? Tá, então esse aqui é meu espelho. Se eu quero fazer um espelho bronze, como é que eu faço? Muito simples. Então vocês vêm aqui na opção Filter. Essa opção Filter ela vai influenciar, digamos assim, o reflexo. Vai ser uma cor de influência sobre o reflexo ali. Então se você colocar aqui, por exemplo, um azul, um roxo, sei lá o que, ó, no preview você vai ver que ele vai pegar essa cor. A mesma coisa vale para o dourado. Ó.
se eu quero um espelho dourado, ó, um espelho bronze, alguma coisa assim, eu venho aqui e coloco mais ou menos a cor que eu quero, ó, e dou um OK. Beleza? E agora eu vou fazer um novo render, ó. Vamos ver como é que vai ficar. E aí a gente já tem aqui, ó, um espelho bronze. Beleza? Por quê? O que eu fiz? Eu peguei e botei todo reflexivo, só que eu dei uma cor, digamos assim, para esse reflexo aqui. Tranquilo? Então, isso aqui é o espelho bronze. É assim que se faz o espelho bronze. Tranquilo? Muito simples, né? A maioria da galera sempre teve uma dificuldade muito grande com isso. Vocês viram que é uma coisa bem simplesinha de se fazer. Tranquilo? Vou deixar ele finalizar. Vou salvar aqui no histórico também. Então, vamos lá. Save. Próxima. Como é que eu faço um material de alumínio? Como é que eu faço um material de alumínio? Eu vou voltar aqui o filter para o padrão. O Reflection, eu posso usar para metais, vocês podem usar tanto o Fresnel quanto podem controlar aqui pelo Reflection também. Dá para trabalhar até de maneira um pouco mais simples, vamos colocar assim, trabalhando só com uma cor aqui, no Reflection, beleza? E aí vai ser dessa maneira, ó. Quanto mais próximo de branco, mais espelhado ele vai ficar. Se deixar em branco total, vai ficar 100% espelhado. Quanto mais próximo de preto, menos reflexo ele vai ter, beleza? Se eu quero fazer um alumínio, eu quero algo bem... Não chega a ser um espelho, né? Mas ele é bem reflexivo. Então eu posso colocar mais ou menos aqui, ó. Que é sei lá, uns 75%. Beleza? Vou botar aqui no 190. Ok. O que mais que eu tenho que fazer? Vai depender um pouco dos metais. Tem metal que ele vai ser uma reflexão bem nítida, quase espelhada mesmo. Tem outros que já vai ser uma coisa muito mais embaçada. Beleza? Então aqui, por exemplo, ó, nesse caso eu vou querer algo mais tipo um alumínio. Como é que eu geralmente faço? O diffuse vocês podem colocar, eu geralmente trabalho ele do cinza escuro, ou melhor, do cinza médio até o cinza escuro. Quanto mais puxando aqui para o meio, mais tipo alumínio ele vai ficando. Quanto mais puxando aqui para baixo, mais escuro, mais puxando para o cromado ele vai ficando. Beleza? Vou colocar aqui no meio, ó, no diffuse. Aqui em cima a gente colocou no 75%, né? Coloquei ali um 190. Beleza. E aí, se eu quiser dar uma embaçadinha no reflexo, eu venho aqui, ó, tanto no highlight quanto no reflect, coloco aqui um 0.93. Por quê? Ele não vai ser nem 100% nítido, nem 100% embaçado. Então vai ser ali uma coisa bem nítida, mas só um pouquinho embaçada. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos deixar ele fazendo aí. Agora a gente já consegue ver, ó. Não é igual ao espelho, né? Já dá pra ver aqui. Eu vou pausar o vídeo, quando acabar de renderizar eu volto. Finalizando o render aqui, ó. E aí ficou o nosso alumínio. Beleza? Tomem cuidado com o seguinte. Ele tá aqui granulado. Em alguns casos vai dar pra ver, em alguns casos não. Se começar a dar pra ver, a gente vai ter que vir aqui, ó, e aumentar o valor de subdivisão desse carinha aqui. Beleza? Quanto maior esse valor, melhor a qualidade que ele vai ter. Quanto maior também, mais alto vai ficando o tempo de render. Então tomem cuidado com isso aí. Beleza? Bom, vou salvar aqui. E aí, se eu quisesse fazer um cromo, seria bem parecido, só que eu faria assim, ó. Eu viria aqui no Diffuse e colocaria um cinza bem escurão, quase preto. Tranquilo? Tem metais que são mais embaçados, então eu poderia vir aqui, ó, e colocar ao invés de 0.93, colocar algo aproximado de 0. Vou colocar aqui um 0.8, 0.8. Aqui ele vai começar a granular, beleza? Aí vai depender do material. Eu vou aumentar aqui a subdivisão dele para 32, para ele ter uma qualidade melhor. Vamos lá fazer um render aqui para a gente ver. Então o que eu mudei foi o seguinte, ó, só para, se alguém não pegou, o que eu mudei foi o seguinte, eu troquei o diffuse aqui para um cinza escuro, quase preto, e aqui eu coloquei 0.8 e 0.8, beleza? Vou mandar um render de novo. Ele vai demorar um pouquinho a mais, porque ele está com subdivisões muito altas. E aí eu vou pausar o vídeo enquanto ele vai renderizando e volto quando estiver acabando. Finalizando o render aqui, ó, quase acabando. Então esse aqui é o resultado dessas configurações que a gente mexeu. Vocês viram que o Reflection aqui está na mesma coisa praticamente. O que a gente mexeu foi o seguinte, ó, o Diffuse eu coloquei aqui muito mais escuro, né? Um cinza escuro quase preto, então não tem muita influência de cor. Porque quanto mais claro ele tiver, mais influência da cor vai aparecer. Foi o que eu
com vocês naquela parte da laca que eu falei que se fosse uma laca branca eu teria que aumentar o reflexo, porque faces brancas aparecem menos reflexo por padrão, entre aspas, digamos assim, né? Enquanto faces escuras já aparecem muito mais. E aí, pra dar essa embaçada aqui, ó, que ficou esse negócio meio um aço escovado, um inox, uma coisa assim, né? A gente colocou aqui o highlight e o flex para 0.8 e para ele ter uma boa qualidade eu coloquei aqui a subdivisão em 32. Em alguns casos precisaria aumentar até um pouquinho mais, ó. Colocar talvez até um 40 ali, beleza? Então, esse metal aqui é isso. Se eu quisesse transformar ele em um metal dourado, a gente já sabe como é que faria, né? Venho aqui no filter, ó, e coloco aqui o tom de dourado. Só tome cuidado no filter para não colocar uma cor muito escura, tá? Porque se eu colocar um muito escuro, tipo assim, ó, ele vai perder muito reflexo. Beleza? Porque quanto mais escuro, mais reflexo ele vai perdendo. Então vou colocar mais ou menos aqui, ó, dourado, né? Puxar um pouquinho ali pro... Pronto. E aí vou mandar ele renderizar novamente. Deixa eu salvar isso aqui no histórico, né? Quase esqueci. Vou mandar um render novamente. E aí eu vou dar um pause aqui enquanto ele vai renderizando. Quase finalizando aqui, ó. Então vocês veem que o metal dourado daquele último que eu tinha feito eu não mudei nada. Com exceção lá do filter que eu peguei e coloquei uma cor aqui, ó. Um amarelo puxando pro dourado ali. Beleza? Então para fazer metal dourado, espelho bronze, quero fazer um vidro. O vidro reflecta bronze. Seguindo o mesmo princípio, você usa isso aqui para dar a cor dele. Então muita coisa você consegue fazer variando só em cima desse princípio aqui. Beleza? E a gente pode fazer uma brincadeirinha mais legal. Deixa eu ver se ele finalizou. Vou salvar aqui no histórico. Vamos ver a diferença de como estava antes. Sem a cor. Com a cor, ó. Agora vamos fazer uma brincadeirinha um pouquinho mais legal. Eu quero fazer como se fosse um metal ali, um pouquinho mais antigo e tal. Puxando bem pro bronze mesmo, só que com um relevo, aquela coisa toda. Como é que eu faria? Eu vou precisar do primeiro diffuse com uma textura, né? Então aqui no primeiro diffuse, ó, eu vou colocar uma textura para ter de referência. Deixa eu ver se eu tenho uma textura de metal bacana aqui. Pra gente poder brincar. Essa aqui talvez, ó. Essa aqui talvez dê. Vamos tentar. Ou até, deixa eu ver. Não, acho que essa dá. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar... como é que eu vou fazer? Vamos lá. Essa textura aqui eu vou querer só para referência, tá? Eu não vou querer que apareça ela. Então o que eu vou fazer? Eu posso até deixar aparecendo também, mas eu vou fazer sem para vocês verem. Então eu coloquei ela aqui como referência. Transparência, Texacolor. Branco total. Ok. Vou criar um novo diffuse. E nesse novo diffuse quem vai mandar aqui vai ser ele, né? A cor dele. Vou colocar aqui um cinza escuro quase preto. Beleza. Quem vai mandar na cor na real vai ser o filter. E aí, para fazer o filtro, para eu dar uma cor de bronze, eu tenho que puxar ele mais pro bronze, né? Ele tava ali um dourado, então vou puxar aqui mais pro bronze. Beleza? Talvez até puxou demais, né? Só um pouquinho menos. Assim, talvez? Acho que assim, beleza. E aí eu posso colocar um bump, então eu vou lá, ó, no Photoshop, né? Inteligência, eu podia deixar ele aberto, né? Mais fácil. Vamos abrir a nossa textura lá do bump, cadê ela? Metais. Ok. Filtro do câmera raw. A gente sabe como é que cria um bump, né? Então vem aqui, ó. Contraste ao máximo, realce ao máximo, sombra ao mínimo, branco ao máximo, pretos ao mínimo, claridade ao máximo, saturação ao mínimo. Beleza. Se você vê que tem parte que está meio que estourando aqui, está perdendo detalhe, é só voltar um pouquinho do branco, ó. Cadê o branco? Só voltar um pouquinho aqui, ó. Pouquinha coisa ele já resolveu. Beleza? Então, ok, tá aqui meu bump. Vou lá, salvar como Metal 33 Bump. Vou dar um ok. E aí eu vou lá no bump, ó.
e colocar esse mapa que a gente acabou de criar aqui. Metal 33 Bump. Ok. Tem que ser bem fraquinho, né? Senão ele vai ficar um negócio bem esquisitão. Vou colocar aqui um 0.1 talvez. 0.1 talvez fique forte, vou colocar mais baixo. 0.05. Beleza. Vou mandar ele renderizar. E eu vou deixar renderizando. Se eu quisesse fazer uma brincadeira ainda mais, se eu falasse, eu quero misturar isso aqui como se fosse geralmente aço escovado, não. É um negócio um pouco mais avançado, entra nos métodos mais avançados, mas vamos supor que eu quero fazer ele com bump. Eu posso pegar aqui, ó, uma textura de aço escovado. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou fazer o mesmo processo, ó. A galera que viu o da cena externa lá sabe que eu não preciso nem fazer de novo, é só eu clicar aqui em cima, que ele já faz. Vou selecionar tudo, Ctrl C, vou lá em cima, Ctrl V. Deixa eu ver o tamanho. Deixa eu deixar igualzinho aqui, ó. Pronto. E aí eu venho aqui na opacidade dele, ó. Venho aqui na opacidade dele e diminuo. Porque ele vai ter os dois bumps, o bump de baixo, né, que já estava antes, e o bump aqui do escovado também. Então eu posso ter esses dois aqui. Então dá pra fazer uma brincadeira assim também, beleza? Quem não pegou bem, eu vou refazer isso aqui, ó, enquanto ele vai renderizando ali. Vou dar um Ctrl Alt Z, né, que é pra desfazer. Ó, eu abri esse aço escovado, eu fiz o mesmo processo do outro, quando a gente acaba de fazer, ele já deixa aqui em cima, o Photoshop já deixa aqui em cima, a última coisa que você fez, ele repete tudo. Então quando eu vim aqui, ele fez aquele processo todo, lá do câmera raw, de aumentar o branco, aumentar o realce, escurecer mais ainda as sombras, escurecer os pretos e tal. Aquele processo todo. Vim aqui em selecionar, aqui em tudo, digitei Ctrl C, que é para copiar, vim aqui na imagem do outro bump, apertei Ctrl V, ele já veio aqui em cima, ó, ele já apareceu aqui em cima. Eu apertei Ctrl T, que é para mexer na dimensão, e vindo aqui em cada quadradinho desse, eu ajeitei para ficar certinho, em cima da textura que a gente já tinha. E aqui na opacidade é como se fosse a transparência dela. Eu botei em 50% aqui mais ou menos, ó. Vou botar aqui 50%. Que aí a gente tem esses dois. Eles ficam meio que divididos, digamos assim. Beleza? Agora eu vou vir aqui, ó. Salvar como. JPEG e vou colocar como bump 02. O outro bump estava muito forte, né? Bom saber, vou ter que diminuir, ó. Vou colocar aqui 0,015. E eu já vou substituir, vou colocar esse outro que a gente criou. Vou colocar o novo, que já tem os covados junto ali. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vou mandar ele renderizar. Vou esperar ele começar para vocês já verem como é que tá ficando. Vamos ver se não ficou muito forte. Se ficou, vou ter que diminuir. Não, acho que ficou tranquilo. Deixa eu ver se o mapeamento tá ok. Tá? Beleza, vou dar um pause aqui e vamos ver. Vou dar uma pausa no vídeo, vou esperar ele finalizar e eu volto aí pra gente ver como é que ficou. E aí, voltando aqui, ó. Com ele praticamente finalizado, tá aqui, deixa eu ver. Nem vi. Deve estar indo nos seus 95%. Nem isso. 90% tá chegando. Beleza? E olha que legal o efeito que a gente teve, né? Onde tem a luz principalmente, a gente tem esse relevo. Bacana, tem um pouquinho do efeito do escovado que ele faz, bem de leve, né? Beleza? Então isso aqui é mais uma variação de metal que a gente pode fazer também. Beleza? Então vocês viram que basicamente o que eu usei foi o seguinte, ó. Em todos os metais eu trabalhei com essa quantidade aqui de reflexão. Lembrando que quanto mais próximo de branco, mais próximo de espelhado ele vai ficando. E quanto mais próximo de preto, menos reflexo ele vai tendo. O filtro ele vai dar uma cor de influência, né? Ele vai dar uma cor de influência para a reflexão dos nossos materiais, os metais, o espelho, seja lá qual for. E aqui o highlight, o reflect, eles vão definir o brilho, vão definir a nitidez do reflexo. Quanto mais baixo, mais embaçado é o reflexo, que é mais ou menos o que a gente tem, esse reflexo meio embaçado, né? Que dá pra ver que ele é bem reflexivo, mas ao mesmo tempo não dá pra ver, o que ele está refletindo exatamente, né? Não tem aquela nitidez exata do que está refletindo ali. Beleza? Vamos comparar esse aqui com o outro. Olha a diferença. Agora a gente tem aqui, saímos do dourado, puxamos agora para um bronze, né? E antes a gente não tinha relevo. E olha a diferença, que agora a gente ganhou esse relevo que dá ainda um destaque ainda mais bacana. Que a gente usou
o bump para fazer, beleza? E aí várias coisas dá para fazer dentro seguindo essa mesma linha. Então, por exemplo, se eu quisesse, deixa eu ver se eu tenho aqui, me perguntaram uma vez sobre isso, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó, vou puxar para cá. Vou pegar aqui umas flores, ó, essas flores aqui, esse floral, né? Dá pra fazer também, ó, vamos ver. Eu vou deixar ele agora um pouquinho mais nítido, tá? Botar 0.9, 0.9. E aí no bump, ó, eu vou lá na pasta de Fabric, né, que seria texturas, Fabric. Eu vou pegar, deixa eu ver, essa aqui, ó, por exemplo, ó, essa aqui dá mais ou menos a mesma coisa, né? Ok, vou deixar ele 0,15 mesmo, 0,015. Tá, um pouquinho mais alto, 0.1. Colocar ela no diffuse pra gente ver como é que ela tá, né? Uma coisa interessante que eu falei com vocês logo no começo é que o bump ele precisa de uma referência de mapeamento, né? Mas essa referência não necessariamente precisa ser a mesma textura. Então, se eu tivesse aqui com a textura do metal e aqui no bump colocasse uma textura de Fabric, ele já ia funcionar. Ele precisa ter uma textura para ele entender o mapeamento que foi feito aqui. Não precisa necessariamente ser a mesma textura usada na referência. Lógico que usando a mesma textura a gente consegue enxergar exatamente o que vai acontecer, então fica mais bacana. Pelo menos visualmente. Beleza? Vamos lá. Mais um para a coleção. Opa, deixa eu tirar do histórico. Vamos ver se o bump vai pegar, ó. E já tá pegando. Beleza, vou pausar o vídeo aqui novamente. Deixa eu ver. Eu acho que nem vai precisar. Bom, galera, então a aula de hoje é isso. Ver principalmente sobre espelhos, sobre metais, o que que dá pra fazer, o que que dá pra brincar com esses materiais aí. As configurações principais, né, de reflexo, highlight reflect, subdivisions, bump também que dá pra brincar, o filter. Então o principal é isso aí, beleza? Aqui o bump dá um efeito ainda mais bacana agora, né, um efeito meio diferente, né? E galera, não sei se todo mundo já viu, mas essas texturas que eu estou utilizando, eu estou mandando para vocês, tá? Todas elas estão aqui no grupo Ready para SketchUp Charro Cursos. Eu vou colocar ali o post igual esse aqui, ó, que eu fiz o post da aula e aqui tem tem o link dos arquivos. E eu não sei se todo mundo já viu, lá na nossa página Charro Cursos, a gente disponibilizou um álbum com 1000 texturas. E todas as texturas que eu estou utilizando aqui nas aulas, eu estou pegando de lá, tá? Então vocês podem vir aqui, ó, em álbuns, né? Cadê ver tudo? Vocês vão ver que tem um álbum chamado 1000 Texturas, que tem, agora eu acho que tem até mais já de 1000, e uma porrada de texturas de madeira, de pedra, de concreto, de metal, de tudo quanto é coisa do tipo aí, de tudo quanto é tipo de coisa aí, beleza? Então, pra quem não viu ainda, dá uma olhada, porque eu tô utilizando tudo daqui, tá? Tem muita textura boa, textura em alta resolução, textura seamless, né, que é aquela textura sem emenda. Depois, eu não tenho nome agora, depois eu posso até ver, mas tem até um script, um plugin, uma coisa assim, do Google Chrome que dá pra baixar todas as texturas de um álbum no Facebook de uma vez só, então é até interessante também. Beleza? Mas acho que nem precisa, porque eu tinha colocado aqui, deixa eu ver. Eu tinha colocado aqui o link, ó. Esse aqui é o link, deixa eu ver se vai certinho. Eu acho que vou ter que atualizar, acho que deu um problema ali. Mas eu vou atualizar agora ali o link, já tem todas elas todas juntas no arquivo só, já organizadas, separado por passo e tudo mais. Beleza? Vamos ver como é que tá. Olha que bacana que ficou, né? Bom, eu particularmente achei bacana. Então vamos deixar ele finalizar. Bom, vou pausar aqui no vídeo. Galera, não esqueçam de curtir o post lá na página, que dá mais visibilidade, deixar o like no vídeo lá no YouTube. Também, porque eu falei pra vocês na última aula, isso dá muito mais visibilidade ao vídeo. O YouTube ele sugere mais o vídeo para as pessoas que têm interesses parecidos, que veem vídeos parecidos, então isso aumenta a visibilidade do vídeo quando vocês dão o like lá, beleza? Nossa página vocês já conhecem, eu acabei de mostrar, aqui é a Charro Cursos. Nosso grupo é esse aqui, ó. O 3D Brasil, a gente participa também. Eu participo muito lá no 3D Brasil, eu sou administrador lá. E eu acho muito interessante isso aí, não só para quem trabalha com SketchUp, nem só para quem vê as aulas aqui e tal. Lá é um grupo de 3D em geral, então também é muito bacana todo mundo participar.
E tem vários outros grupos, SketchUp Brasil, SketchUp Monsters, vários outros, Vray SketchUp Brasil, Vray SketchUp Monsters, que eu lembro são esses. E aqui é o grupo do canal, beleza? Onde eu vou postar sempre os arquivos das aulas, também aqui eu vou postar as novidades, tipo assim, saiu um curso avançado, saiu uma aula nova do curso avançado, uma aula nova do curso básico, eu vou postar tudo aqui. Os arquivos que eu for liberando eu vou postar tudo aqui também, beleza? Deixa eu ver se finalizou lá. Finalizando ainda, eu vou dar um pause aqui no vídeo e eu volto quando eu tiver finalizado. Finalizando aqui, ó, como é que ficou. Eu gostei bastante, eu acho que ficou bem interessante para vocês verem como é que dá para brincar, como é que dá para inovar, para fazer umas brincadeiras diferentes aí, utilizando esses recursos que a gente viu, beleza? Então, galera, a aula de hoje é isso, principalmente a parte de metais, espelhos e esses recursos que a gente acabou de ver. E vai ter pelo menos mais uma aula agora de... Eu já vou mandar agora em seguida, que vai ser uma outra aula também dessa parecida de materiais, só que a gente vai ver madeira, cimento queimado, materiais emissive, porcelanato e coisas assim, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula. Não deixe de compartilhar também com o pessoal que vocês sabem que possa se interessar. Não deixe de adicionar o pessoal que vocês conhecem também, que usam o SketchUp Vray, que podem se interessar aqui no grupo também, que todo mundo é bem-vindo. O grupo aqui é aberto, tá? Todo mundo pode entrar. Eu acho que o pessoal não tinha entendido muito bem. Todo mundo pode entrar, beleza? Então valeu, galera. Até a próxima aula. Falou, valeu, abração, fui!